Criminosos fortemente armados promovendo terror pelas ruas. Cidades totalmente sitiadas, polícia acuada, cidadãos reféns de bandidos, centenas de tiros disparados, veículos incendiados. Esse é o cenário assustador de assaltos a bancos no Brasil. Quer saber tudo a respeito deste tema? Então cola no vídeo aí! Eu sou o professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que a gente discute aqui os principais temas para as provas de concursos públicos e, claro, de vestibulares. Antes, um recado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, dê o seu joinha aí, o seu like e, claro, comente se você gostou, se você não gostou do vídeo e também comente aqui se você quer algum outro assunto aqui no canal. Eu tenho certeza de que isso vai ser muito importante para a gente. Os grandes assaltos a bancos no Brasil. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Uma onda de terror, de muita violência e de pânico invadiu 2 municípios brasileiros há alguns dias. 2 mega roubos a bancos foram protagonizados num país cujas cenas lembravam filmes de Hollywood. Mas esse não é um fenômeno novo no país. Ele faz parte de um gênero criminal criado há vários anos e tem alguns contornos daquilo que se convencionou chamar de novo cangaço. Essa modalidade de crime, surgida há uns 15 anos no Norte e no Nordeste, ocorre quando um grande grupo de criminosos invade pequenas cidades, as quais possuem bancos que movimentam bastante dinheiro, efetuam assaltos cinematográficos às agências, fazendo parar quase toda a cidade. As ações desses grupos costumam ser de surpresa. A ideia dos criminosos é que não ocorra troca de tiros e que a ação não dure mais que 20 minutos entre a entrada na cidade e a fuga com o dinheiro roubado. Outra estratégia, dependendo da dinâmica local, é atacar a tiros bases da PM ou da Polícia Civil, antes mesmo da execução do roubo, para deslocar os policiais para esses locais e retardar o poder de reação no local onde o roubo de fato vai ocorrer. Bloqueios de vias com veículos incendiados também costumam fazer parte da empreitada criminosa. Em alguns casos, cidadãos são usados como escudos humanos pelos infratores. Esses mega roubos a bancos mostram como funciona o crime organizado no Brasil. Normalmente, o planejamento desse tipo de crime leva vários meses, incluindo a seleção dos criminosos que serão escalados e treinados para o roubo, com características criminais diversas, cada um com um perfil e uma especialidade diferente do outro. Em regra, após o assalto, o valor obtido é separado. 50% fica com os financiadores do assalto e a outra metade fica com a organização criminosa que praticou de fato o crime. É válido retomar um ponto importante que citei logo no começo do vídeo, o novo cangaço. Essa expressão surgiu no final da década de 90 e se consolidou nos anos 2000, com os ataques promovidos por grupos criminosos que invadiam municípios do Nordeste para assaltar bancos e carros fortes, muitas vezes tomando conta do local. O modus operandi foi logo associado a dos cangaceiros, que aterrorizavam a região com saques e brutalidade. Tal expressão remete a uma dimensão de atraso, de um tipo de crime anacrônico, mas, na verdade, esse tipo de crime exige planejamento minucioso, investimento em armas pesadas e veículos potentes, além de contar com criminosos de vários estados diferentes. Há inúmeras características de crime urbano. Embora o termo tenha sido cunhado para essa postura de afronta, como se fosse uma violência impulsiva, ela é uma violência moderna e altamente instrumental, na verdade. Como sempre acontece, o modus operandi dos criminosos evolui. Em 2016, começaram os ataques a transportadores de valores no interior paulista e a forma de agir se sofisticou, sempre com efetivo de mais de 30 integrantes. A atividade criminosa foi se especializando, com diferentes perfis de criminosos, cada um tem uma função no bando. Os melhores atiradores cuidam da polícia. Outro grupo é destacado para invadir o local do armazenamento do dinheiro e transportar os valores. Um terceiro segmento, talvez o mais especializado, cuida da abertura e da explosão de carros fortes, caixas eletrônicos ou cofres. E 2 ou 3 membros normalmente ficam no comando da operação. Na maior parte das vezes, eles têm mais de uma tática para impedir a polícia de agir. Normalmente cercam o local com carros roubados ou incendeiam caminhões e carretas em vias de acesso e jogam straps para furar o pneu dos veículos e das viaturas
viaturas que se aproximarem. Usam ainda pessoas como escudo e até as colocam deitadas nas ruas como reféns, a fim de evitar uma ação policial. Essa modalidade prosperou. Em 2017, ocorreram vários desses ataques, incluindo um roubo milionário feito por brasileiros no Paraguai. Quando as transportadoras de valores começaram a deixar menos dinheiro em seus depósitos, esse tipo de crime passou a ter como alvo locais menos vigiados, como os bancos. Ou seja, o modelo criminal se adaptou e ficou mais popular no país. Segundo policiais civis de São Paulo, os primeiros eventos foram patrocinados pelo PCC, mas não da forma como supõem alguns. Não foram crimes planejados e comandados pela cúpula. Eles foram idealizados por membros que tiveram apoio logístico do primeiro comando da capital. O que significa que a organização criminosa forneceu armamento pesado, alguns contatos e ainda ajudou na aquisição, por meio de furto ou roubo, dos veículos que foram empregados durante o roubo. E por conta desse auxílio, ficou com uma porcentagem do espólio obtido. E, como sempre acontece no mundo do crime, quando uma fórmula dá certo, logo vários outros tentam empregá-la. Foi assim com o sequestro nos anos 90. O ciclo de aprendizado do novo tipo de crime, aumento da incidência, aprendizado policial, repressão, queda nos índices, existe pelo menos desde a criação da polícia profissional e está em curso com as saidinhas de banco atualmente e, claro, com as explosões de caixas eletrônicos. A iniciativa sempre parte do mundo do crime e a repressão policial sempre corre atrás. Isso não tem a ver com as polícias serem boas ou ruins. Ocorre por todo o mundo, não só aqui no Brasil. E a grande questão é fazer com que esse gap entre a criação de um novo crime e sua repressão diminua cada vez mais. No mundo da repressão criminal é algo absolutamente comum. O primeiro mega roubo foi em abril de 2016 aqui no Brasil, ocorrido em Santos. De lá para cá já ocorreram vários outros. Isso dá a ideia errônea de que eles são fruto sempre do mesmo grupo criminoso. Na verdade, não é bem assim. Os delinquentes profissionais aprendem tanto pela participação nos crimes quanto por meio de conversas, na cadeia ou fora dela. Portanto, o mais provável é que indivíduos que participam de um desses assaltos ganhem know-how e passem a montar o próprio grupo criminoso. E aí a bola de neve cresce até a polícia também ganhar expertise e parar a avalanche que desponta no horizonte. Há alguns dias, criminosos assaltaram a agência do Banco do Brasil em Criciúma. Os criminosos sitiaram a cidade, fizeram barricadas em volta para dificultar a ação da polícia e atacaram um batalhão da Polícia Militar. O assalto a banco em Criciúma é considerado o maior da história de Santa Catarina. Um dia após o assalto de Criciúma, Cametá, no Pará, foi aterrorizada pelo mesmo tipo de roubo. Criminosos fortemente armados com fuzis de grosso calibre sitiaram a cidade e assaltaram uma agência bancária. Muitos moradores foram feitos reféns. Vídeos da ação criminosa circularam pelas redes sociais. Foi possível ouvir tiros e bombas. Em uma gravação, um homem disse chorando que os criminosos bateram muito nele. Um jovem morreu durante a ação dos criminosos. Segundo algumas autoridades, nenhum dinheiro foi roubado nessa ação, pois os criminosos arrombaram o cofre errado. Erro de tipo. Foi uma piada, pessoal, claro. Em ambos os crimes, de Criciúma e de Cametá, vários suspeitos já foram presos pela polícia e algum dinheiro já foi recuperado. No ano de 2020, ações semelhantes ocorreram em cidades como Ipixuna, do Pará, em janeiro, São Domingos do Capim, no Pará, em abril, e em cidades do interior de São Paulo, como Ourinhos, em maio, Botucatu, em julho e Araraquara, em novembro. Isso só no ano de 2020. Contudo, friso que esses mega roubos possuem um modus operandi bem diferente daqueles mais antigos, como o assalto ao Banco Central de Fortaleza que virou até filme. Na madrugada do dia 7 de agosto de 2005, um grupo criminoso realizou o segundo maior roubo do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Os criminosos invadiram o local e roubaram cerca de 164 milhões de reais. O roubo só foi percebido no dia 8 de agosto, ou seja, um dia depois. Para realizar o assalto, o grupo passou 3 meses para construir um túnel de 75 metros entre uma casa usada como sede e a agência bancária. O melhor estilo é o Chapo, aquele mega traficante de drogas mexicano que foi preso e deportado para os Estados Unidos. Se você é vivo, você já ouviu falar nesse cara. E claro, se você assistiu Narcos também, você sabe muito bem quem é. A quantia foi roubada em dinheiro vivo, com cédulas de R$50. A pilha de notas roubadas chegaria a uma altura de 33 metros. Após as investigações, pelo menos 100 pessoas foram denunciadas por participação e vários suspeitos foram presos. Mas apenas cerca de 60 milhões de reais foram recuperados nesta ação. Como eu disse, o crime é mutante, o que quer dizer que ele migra para diferentes tipos de ação e de modus operandi. Grandes assaltos a bancos
como os que ocorreram em Criciúma e em Cametá, no Pará, na semana passada, são planejados por meses e incluem monitoramento de policiais locais, rotas de fuga bem definidas, além da escolha de criminosos especialistas em uso de armas de grosso calibre e também de explosivos. Em geral, eles têm em facções criminosas como o PCC um apoio estrutural, como eu já ressaltei. É válido discutir que o custo para executar um crime dessa grandeza é bastante alto, pois é necessário muito dinheiro para financiar carros, estadias, armas pesadas, materiais explosivos, coletes balísticos, dinheiro que acaba ficando para trás durante o roubo, seja incinerado nas explosões ou durante a fuga, e que também tem de ser contabilizado pelos criminosos quando do planejamento do crime. Outra questão a ser levantada é o tipo de armamento e de explosivo utilizado. No caso dos explosivos, é de uso restrito do Exército. É ele que controla, ou seja, pode ter havido desvio por parte de militares, ou ainda algum grande roubo às instalações do Exército. O armamento pesado utilizado também é de uso restrito. Como visto, há inúmeras semelhanças entre esses roubos. Essa é uma modalidade de crime que tem crescido no Brasil, com o objetivo de colocar as mãos em grandes aportes de recursos de maneira rápida e com risco minimizado. E é uma característica intrínseca a esse fenômeno, a interiorização desse tipo de ação. A criminalidade percebeu que o interior do Brasil é muito mais vulnerável do que as capitais, sendo, portanto, o alvo favorito dos criminosos. Friso que os mega assaltos a bancos podem ser uma resposta dos criminosos aos esforços da Polícia Federal de asfixiar financeiramente as organizações criminosas. Nos últimos meses, foram deflagradas diversas operações contra o braço financeiro desse tipo de organização. Houve mega operações no país destinadas a atacar o mundo do crime no que diz respeito aos seus bens. É importante a gente pensar no funcionamento da organização, pensando como criminoso. Se você tem uma organização que realiza tráfico de drogas, por exemplo, você ganha milhões, mas você precisa de muito dinheiro para investir no negócio, pagar propinas, comprar drogas, pagar os seus membros, comprar armas, carros, casas, enfim, para fazer a roda girar. Você precisa de capital de giro. Logo, você tem de dar um jeito de conseguir dinheiro. Quando você ataca o bolso de uma organização e ela precisa de recursos para financiar seus empreendimentos, você não pode destacar a possibilidade de que ela vá buscar recursos de uma forma mais rápida. Mas o que fazer para conter esse tipo de modalidade criminosa? Mega assaltos são difíceis de prever. Ações como as de Criciúma e a de Cametá são muito difíceis de prever e de evitar. Mas prever essas ações é parte fundamental para conter essa modalidade criminosa. Por isso, o trabalho de inteligência policial é parte fulcral, visando o enfraquecimento dessas organizações. A ideia é identificar e monitorar membros e mapear a operação das organizações, de modo a conseguir se antecipar a essas ações, ter acesso ao seu planejamento antes da execução do crime. Outro sim, deve-se investir bastante em tecnologia, seja em sistemas integrados de bancos de dados eficientes, seja em dispositivos para rastrear o dinheiro das organizações e minar sua principal força, o seu poder financeiro. É necessário ainda uma integração efetiva e duradoura entre as forças de segurança, de todas as esferas e de todas as áreas. É isso, pessoal. Como vocês viram, tema muito relevante e ele pode aparecer em várias provas discursivas a partir de agora, embora não seja um assunto novo. Eu tenho certeza de que agora você tem argumentos poderosos para fazer a sua redação. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!